Gente, tudo bom com vocês? Vamos falar aqui sobre nossa terceira aula, tá bom? Biologia 1, né? Continuando aqui com a embriologia. Hoje a gente vai falar de mórula e blástula, tá bom? Queria muito estar com vocês, né? Mas nesse momento a gente tem que ficar em casa, né? Esse tempo de coronavírus, aí tomara que isso tudo passe, para que a gente possa voltar, né? Para os nossos encontros presenciais aí na faculdade. E vamos orar para que isso volte logo, né? Vamos lá. Mórula e blástula, tá certo? Gente, vocês têm alguma ideia do que seja uma célula-tronco totipotente? Né? Célula-tronco, eu acho que, assim, vocês já ouviram falar. Agora, totipotente, certo? O que é uma célula-tronco totipotente? É uma célula que pode se transformar em qualquer célula ou tecido, tá bom? Tanto tecidos que formam o indivíduo, né? Quanto tecidos extraembrionários, né? Que vão formar os anexos embrionários, que é aula, tipo assim, é uma outra aula, né, que a gente vai ter, né, sobre esses anexos embrionários, né, posteriormente, certo? E onde a gente pode encontrar essas células totipotentes? Justamente na mórula, tá bom? Vocês sabem o que é mórula? Não? Então vamos lá, vamos descobrir o que é, certo? E antes de falar da mórula, a gente precisa relembrar, né, da fecundação, que foi nossa primeira aula, tá certo? Na fecundação, o que é que vai acontecer? Vai ser o início do desenvolvimento embrionário, né? Que é quando o espermatozoide, né, que é o gameta masculino, ele consegue penetrar no ovócito secundário, que é o gameta feminino, tá bom? Ainda não é óvulo. Vai ser óvulo quando acontecer a fecundação, né? Eles vão unir seus núcleos, né, que a gente falou que é a anfimixia, certo? Ou cariogamia, e vão formar o zigoto, tá bom? Aqui a gente vê os espermatozoides tentando penetrar, né, no ovócito secundário e aqui, né, ele penetrando. Só um que consegue, tá bom? Não pode ser mais de um. E daí, certo? Onde ocorre essa fecundação? Essa fecundação ela vai ocorrer na tuba uterina, tá certo? Que é essa parte aqui, né, do sistema reprodutor feminino. E o ovário ele vai liberar o ovócito secundário e bem aqui vai ocorrer a fertilização. Vocês estão vendo? Certo? O zigoto, daqui, ele aqui, ó, fusão dos pronúcleos do óvulo espermatozoide, que vem o zigoto. Daí, ele vai começar a se dividir, ó, 2 células, 4 células, 8 células, certo? E essas divisões são chamadas mitoses, tá bom? O número de células vai crescer, mas o tamanho delas vai diminuir, tá vendo? Que o zigoto é grandão. Aí no estágio de 2 células, tem células menores, de 4 menores ainda e de 8 menores ainda, certo? Aumenta o número de células, mas não aumenta o seu tamanho, tá bom? E essa primeira etapa da divisão, a gente tem um nome aqui, ó, segmentação ou clivagem, tá bom? E daí, essa segmentação ou clivagem vai passar pela mórula, que a gente vai ver, e depois, né, a blástula, né? E aqui nos humanos, certo? Chamado de blastocisto. A gente também vai ver nessa aula. Vamos passar. Essa aula ela vai dar um destaque, né, para essa fase do desenvolvimento embrionário, para a mórula. Depois a gente vai falar da blástula, tá certo? Aqui, né, os passos da segmentação ou da clivagem, tá certo? E vocês veem que a mórula é uma esfera maciça, certo? De células, sem uma cavidade interna, certo? Ela não tem a cavidade interna como a blástula tem. A gente vai já falar disso aqui. Vamos lá. Porquê de mórula, né? O porquê desse nome mórula? A mórula tem esse nome justamente por se assemelhar a uma amora, tá certo? Aí aqui os constituintes da mórula. A gente vê que tem os blastômeros, que são justamente essas células, né, resultantes das divisões mitóticas, certo? São mitoses. São resultantes das divisões mitóticas do zigoto, certo? Aqui é a mórula. E aqui a gente ainda tem a zona pelúcida. Não sei se vocês se lembram, mas isso aqui é o revestimento que a gente tem no ovócito secundário, né? O óvulo. Tá certo? E aí, a gente tem aqui, né, várias informações
sobre a mórula, tá bom? Aqui, né, como eu falei, este estágio se caracteriza por uma massa sólida com cerca de 16 a 32 blastômeros, tá bom? E aqui, que diverge a zona pelúcida, e aqui as células da mórula. O estágio de mórula ocorre 3 a 4 dias após a fecundação, coincidindo com a entrada do embrião no útero, tá bom? A gente vê aqui, ó, quando ela entra no útero, é a mórula, certo? E durante essa fase do desenvolvimento embrionário, o gene que é mais expresso é o GATA6, certo? Vão ter vários genes que vão ser expressos nessa fase de mórula, né? Que vão codificar proteínas de junção celular do tipo adesiva. Mas o mais importante é o GATA6, justamente para essas células, né, da mórula ficarem bem unidas, tá bom? Sem nenhum espaço oco, né, entre elas, tá bom? E aqui também, ó, animais com clivagem meroblástica, certo? São ovos com muito vitelo, não passam pelo estágio de mórula. Esse que é assunto da nossa segunda aula. A gente falou dos tipos de segmentação. E a segmentação ou clivagem meroblástica, né, é uma clivagem parcial, né? Ou seja, vai dificultar que o ovo seja... vai dificultar a divisão do ovo, né? Porque vai ter muito vitelo, nesses ovos com muito vitelo, né? Que são os telolestos, certo? São os ovos de répteis e aves, e os centrolestos, ovos de insetos, né? Artrópodes, né? Essas questões pedem mais insetos, bom? E nesses animais não há o estágio de mórula, bem aqui. Certo. Na continuação do desenvolvimento embrionário, a mórula originará a blástula, certo? Que a gente vai falar depois, certo? E os estágios, os blastômeros na superfície da mórula dão origem a partes extraembrionárias do embrião, certo? Essa parte aqui, também chamada de massa celular externa, na mórula, tá bom? Aqui é uma mórula de 16 células, no quarto dia, vai dar origem a partes extraembrionárias do embrião. E na blástula, certo? Isso aqui vai ser chamado de trofoblasto, tá bom? E as células do interior, né, que são chamadas de massa celular interna, vão se desenvolver no embrião propriamente dito. E na fase de blasto, isso vai ser chamado de embrioblasto, certo? Pronto. A diferenciação dessas células depende da interação entre a célula e suas vizinhas e dela com fatores externos, como fatores de transcrição. Então, uma célula não pode se diferenciar, eu quero me diferenciar nisso aqui, pronto. Não. Eu quero ser um neurônio e pronto. Eu quero ser uma célula do fígado e pronto. Não pode ser assim. Ela tem que ter a interação com as células vizinhas e com fatores externos, né? Como fatores de transcrição, né? O estágio de mórula, os blastômeros que se encontram na região interna, ainda são células totipotentes, tá bom? Opa, vem aqui. Ainda são células totipotentes. Beleza. Só para exemplificar isso para vocês, e dizer outra coisa importante, é que é o seguinte, todas as nossas células têm o mesmo DNA, tá bom? Tem o mesmo DNA. Mas, por que isso? Elas têm o mesmo DNA, mas elas vão ser células diferentes. Então, por que elas têm o mesmo DNA? Aí a gente tem uma curiosidade. No DNA dessas células diferentes, eu vou ter genes ativados que são diferentes, tá bom? Então, no neurônio, eu vou ter genes ativados no DNA que são diferentes de uma célula do fígado, são diferentes de uma célula muscular, certo? Vai ser o mesmo DNA, mas o DNA não é formado por genes, e esses genes que são ativos numa célula, né, não são na outra. Entendeu como é que é? E na mórula, eu ainda vou ter células indiferenciadas, tá bom? Elas podem se transformar em quem elas quiserem, tá bom? São células totipotentes, certo? Aqui a gente falou das células-tronco, né? Aqui acontece a fecundação, aqui a gente vê a mórula, estágio de 16 a 32 células, certo? São células-tronco totipotentes, pode se transformar em tudo, tá bom? Aqui eu vou dizer para vocês, no outro momento, explicar sobre isso aqui. A gente vê aqui o blastocisto, né? Que é a blástula, né? Células pluripotentes, que eu vou dizer depois, tá certo? Agora vamos fazer um exercício sobre mórula, tá bom?
Vamos lá, o desenvolvimento pré-natal é caracterizado em 2 períodos. Período embrionário, que vai da formação do zigoto até aproximadamente 60 dias ou 8 semanas do desenvolvimento, e o período fetal, que decorre da 9ª semana até o nascimento. A fertilização se completa quando os 2 conjuntos cromossômicos se encontram, constituindo o zigoto. Baseado no mecanismo do desenvolvimento embrionário, responda respectivamente às perguntas, marcando a alternativa correta. Primeira, qual é o tipo de divisão celular que ocorre no zigoto? Vamos lá. Como eu falei para vocês, as divisões que ocorrem no zigoto são mitoses, né? São divisões mitóticas. Então, vamos lá. A gente elimina B, D e E. E a C também. Por quê? Porque não existe mitose 1 e mitose 2. Isso só acontece na meiose, certo? A meiose que vai ter a primeira fase da meiose e a segunda, né? Por isso, meiose 1 e meiose 2. Mas mitose é só uma fase. Então, a gente não distingue 1 ou 2. É só mitose. Então, a gente já mata, que é a A, né? Mas vamos continuar. Como são denominadas as células resultantes das primeiras divisões? Né? São os blastômeros. Mostrei para vocês. E estas células continuam se dividindo, formando uma estrutura sólida de 16 a 32 células, que é denominada mórula. Né? E agora vamos para a fase seguinte à mórula. Né? E queria falar uma curiosidade para vocês. Vocês sabem em que momento é caracterizada a gravidez? Né? Quando a mulher sabe que está grávida? Né? A gravidez ela vai se iniciar na nidação. Vou já mostrar para vocês. Né? E daí a mulher ela vai fazer um exame de urina, tá bom? Que vai presenciar o hormônio beta-HCG. Esse hormônio que as mulheres compram na farmácia. Esse hormônio não. Esse exame que as mulheres compram na farmácia, né? Exame de urina. É justamente para captar o beta-HCG. Tá certo? E daí, isso vai acontecer no estágio de blástula. Né? Essa inidação, que eu vou já mostrar para vocês. Né? Vou só voltar aqui no slide aqui, a gente voltar e recapitular. Opa, aqui, ó. Bem aqui, ó, blastocisto, e ele se implantando. Aqui que vai ocorrer a inidação, tá certo? O blastocisto se implantando nessa camada aqui do útero, tá bom? E aqui, a mórula, ela vai anteceder a blástula, tá bom? E como eu já falei para vocês, a mórula não tem cavidade. Já a blástula, ela vai ter essa cavidade central. Opa, tá vendo aqui? Se formando a cavidade. Por quê? Porque a gente não é maciço, né? A gente não é maciço, a gente tem cavidades corporais. E é a partir daqui, ó, que essas cavidades vão ser formadas. Tá bom? Então vamos pensar no seguinte. Pensa que a mórula, né? Só para ilustrar. A mórula é uma bola de gude, certo? Uma bila. E a blástula é uma bola de ping-pong. Que a bila é maciça, né? E a bola de ping-pong tem um espaço oco, né? Só para ilustrar, gente. Pronto. Aqui a gente já tem os componentes da blástula. Aqui a gente tem esse nome aqui, blastocisto, certo? Blastocisto é o nome que a gente dá para a blástula nos mamíferos em geral, tá bom? Nós nos incluímos. Aqui são os componentes, ó. Vou ter o trofoblasto aqui por fora, certo? Que vem da massa celular externa da mórula. O embrioblasto, que vem da massa celular interna, certo? Essa massa celular interna recebe o nome de embrioblasto. E aqui a gente tem essa cavidade central, cheia de líquido, tá bom? Que é chamada de blastocele. E aqui a gente vê ainda a zona pelúcida, certo? Que é justamente uma membrana de proteção do óvulo, né? Pronto. Nidação, tá certo? Na nidação, eu vou ter a diferenciação. A gente vê, né? Glândula uterina, capilar materno, mucosa uterina. Eu vou ter a diferenciação do trofoblasto e do embrioblasto. Né? Primeiro se diferencia o embrioblasto, para depois se diferenciar o trofoblasto. O trofoblasto se diferencia em sincício e citotrofoblasto, certo? Sincício, trofoblasto, citotrofoblasto. A cavidade do blastocisto, né? Que é a blastocele. E o embrioblasto se diferencia em epiblasto, aqui de azul, e o hipoblasto aqui de amarelo.
certo? O sincício trofoblasto, ele é responsável por escavar essa camada do útero que é chamada endométrio, tá bom? Ele vai, tipo, invadir... Opa, peraí. Aqui, ó, ele vai invadir o endométrio, tá bom? E quando ele faz essa invasão, ele vai liberar enzimas, claro, né, para invadir, e é justamente para capturar carboidratos e lipídios, né, para o futuro embrião. E quando ele faz isso aqui, ele também vai liberar, né, ele vai secretar o hormônio beta-HCG, certo? Que é o hormônio da gravidez que vai ser detectado no exame de urina. E ele, qual é a função desse hormônio? Ele vai ajudar a manter o corpo lúteo lá no ovário, tá bom? A continuar produzindo estrogênio e progesterona para manter a gravidez, né? Para a mulher, por exemplo, não menstruar. Ah, mas a minha tia teve um sangramento com 6 dias que ocorreu a fecundação. Vamos lá. Ah, ela achou que fosse aborto espontâneo? Vamos falar o seguinte. Quando eu tenho isso aqui, vai ter capilar sanguíneo também. Vai também invadir capilar sanguíneo, né? E vai causar um sangramento. Então, com 6 dias de fecundação, tá bom? A mulher vai... É normal a mulher ter um sangramento, não é menstruação, não é aborto espontâneo, entendeu? É só essa invasão aqui do sincício trofoblasto no útero, né? Vai causar uma lesão, né? Vai romper vaso, certo? É normal. E o citrofoblasto vai produzir a parte fetal da placenta, tá bom? E a macelar interna vai se diferenciar, né? Macelar interna no embrioblasto vai se diferenciar em epiblasto e hipoblasto, certo? Formando aqui um disco embrionário bilaminar, tá certo? E esse disco embrionário bilaminar vai formar justamente o embrião e alguns anexos embrionários, certo? Como o epiblasto, ele vai formar a cavidade amniótica, tá bom? O âmnio, que a gente vai falar isso aí na aula de anexos embrionários, né? Que é importantíssimo para o desenvolvimento da vida no ambiente terrestre, tá certo? Porque é a partir desse âmnio que o bebê vai estar protegido de choques mecânicos, não vai desidratar, certo? E pense num ovo. O embrião, ele não vai estar na água, né? Como no caso dos peixes, dos anfíbios. Ele vai estar no ambiente terrestre. Então, ele precisa de líquido, tá bom? Para poder sobreviver. E quem vai promover esse líquido vai ficar dentro da cavidade amniótica. Só uma curiosidade, é essa cavidade amniótica, né, que é chamada bolsa amniótica, que estoura, né, quando a mulher entra em trabalho de parto, certo? E o hipoblasto, ele vai formar o saco vitelino, né? Isso é importante para a nutrição do futuro embrião, né? Vai armazenar o vitélio e tudo mais. Né? E esse epiblasto, como eu já disse, o hipoblasto vai formar também o embrião. Certo? Quando a gente fala em blasto, tá bom? Uma coisa assim, importante da gente lembrar, né? Vai ser cobrado no vestibular, certo? É que a blastula é uma esfera oca de células, tá certo? Vai ter essa cavidade, preenchida por líquido, que é a blastocele, que ela tem a camada por fora, que é o trofoblasto, e a massa celular interna, né, que é o embrioblasto, além dessa blastocele. E que ela chega no útero e faz a seminação. Pronto. Isso vai cair na maioria dos vestibulares. Mas como vocês, vamos aqui preparar vocês bem, a gente está dando toda essa trabalhada aí, tá bom? Está dando toda essa como é que eu posso dizer? Colocando coisas a mais, tá bom? Para vocês saberem coisas a mais além do básico, certo? Mas o básico é o que geralmente cai nas provas, certo? Aí só outra coisa que eu queria falar para vocês, voltando aqui nas células tronco, tá certo? É que esse embrioblasto, tá bom? Ele vai possuir células tronco agora pluripotentes, não são mais totipotentes. Totipotentes podia se transformar em qualquer tipo de tecido, né? Tanto no embrião como extraembrionários. Aqui é somente tecido embrionário, certo? E o homem, sabendo disso, ele pode manipular esse embrioblasto, certo? Essas células tronco pluripotentes. Em alguns países isso acontece, né? Não é o caso do Brasil, certo? Mas em alguns países isso acontece. Para fazer pesquisa, tem até um caso, não sei se você já ouviu falar, porque eu não me lembro o nome dos garotos, mas tinha um rapaz que ele tinha algum problema no fígado, entendeu? Aí, para tratar o problema dele,
né, os pais deles fizeram a clínica, né, de fertilização in vitro utilizou o espermatozoide do pai dele, o ovócito secundário da mãe dele, né? Aconteceu a fertilização in vitro, chegou embrião, aconteceu a segmentação, mórula, blasto. Quando chegou na blasto, né, eles pegaram essas células, né, tronco pluripotentes e fizeram com que elas se diferenciassem em células do fígado, né? E fizeram com que elas fossem para o irmão que estava doente. Justamente para essa questão de não acontecer rejeição, né? Porque é da família e tudo mais. E assim, isso é uma coisa assim... Alguns dizem que é certo, outros dizem que é errado, né? Tem um dilema bioético aí, tá certo? Não vamos entrar em dilemas bioéticos, mas é só para dizer que pode ser feito isso, tá certo? No Brasil isso não pode ser feito, a gente só pode utilizar embriões que seriam descartados dessas clínicas de fertilização in vitro e os que são inviáveis, tá certo? E outra curiosidade é que doenças como Alzheimer, Parkinson, que são doenças neurodegenerativas, as doenças neurodegenerativas em geral, acontece o que? O neurônio não consegue se regenerar, certo? Então, eu utilizo a célula-tronco pluripotente, faço algo para ela se diferenciar em um neurônio, tá bom? Eu estimulo a diferenciação dela em um neurônio, e daí eu coloco no paciente que tem Alzheimer, que tem Parkinson, certo? Que tem a parte do cérebro, né? A parte do encéfalo debilitada. Né? Isso aí seria a cura, né, para essas doenças, mas tem toda a questão bioética e não vamos entrar nesse assunto muito, tá certo? Só dizer que pode ser feito. Mas se deve ou não, aí já não é com a gente. Vamos fazer exercício? Gente, na apostila de vocês, tá bom? Terminou a aula, tá bom? Aqui a parte teórica, que a gente vê aqui o exame do beta-HCG, o exame de urina, que acusou positivo, então, parabéns, mamãe, você vai ser... Parabéns, você vai ser mamãe. Vamos lá, fazer questão. Gente, coloquem na página 169, certo? Da apostila 1. E vamos fazer a questão 8, certo? Assim, eu vou fazer mais questões, mas eu aconselho vocês a pararem o vídeo, tá certo? E fazerem e depois me acompanharem na resolução, tá certo? Para ver, né, como está o nível de vocês. Mas, com certeza, está todo mundo nível 10, nível 1000. Vamos lá, resolver. Oitava questão, tá bom? Analisa as imagens abaixo que se referem ao processo de nidação humana. Aí é que a gente vê todo o processo de nidação, né? E vamos lá. Em relação à implantação do embrião humano no endométrio, podemos afirmar que o processo se inicia após o segundo dia da fecundação e conclui-se no fim da primeira semana? Não. Só vai ocorrer no sexto dia da fecundação, tá certo? A reação decidual ocorre no final do 9º dia, garantindo a fixação do blastocisto no útero? Não, sexto dia. C. O endométrio começa a ser escavado por ação de enzimas do sincício trofoblasto? Perfeito. Tá bom? Letra C correta. Vamos olhar as outras. Com a sua conclusão, teremos a formação imediata da placenta secundária produtora de estrógenos? Não. Vai ter meio que uma placenta primária, mas secundária ainda não. Porque a placenta primária é justamente o corpo lúteo, formando estrogênio e progesterona, até vir a placenta definitiva, que é a secundária, tá certo? Então a gente tem a formação da placenta primária, né, entre aspas. Isso cadê não está certo. E as mudanças ocorridas no trofoblasto ocorrem após as lembroblastos. Não, as primeiras mudanças no lembroblasto, para depois ocorrer no trofoblasto. Então a resposta certa, letra C, tá bom? Aí eu trouxe para vocês mais algumas questões. Vou pegar aqui uma lista. Depois eu posso até mandar essa lista para vocês no grupo. E aqui tem algumas questões para a gente fazer sobre fecundação e segmentação, né? Varrendo desde a primeira aula até a nossa terceira aula, que é hoje, tá bom? De módulo e blasto. Vamos fazer aqui. Segue aquela dica. Dá uma pausa, resolve, para depois vir comigo. Vamos lá. A fecundação humana ocorre na tuba uterina. Nesse tipo de reprodução, dita sexuada, ocorre a fusão das células germinativas haplóides, né? Os gametas,
cada uma com 23 cromossomos, que se diferencia após alguns dias e se dirige ao útero na fase de mórula. Os blastocistos sofrerão fases sucessivas de diferenciação e proliferação celular e formarão o feto. Veja a esquematização abaixo, né? Que a gente vê todo aquele processo que a gente viu. Vamos lá. A figura, né? Sobre o desenvolvimento embrionário humano, não é correto afirmar que a fase de desenvolvimento embrionário corresponde à blástula, correspondente à blástula é o momento em que são formados os blastocitos ou blastócitos. Certo. Certíssimo. B. O embrioblasto vai originar o córion, enquanto que o trofoblasto formará o embrião e os anexos embrionários? Não. O trofoblasto não vai formar um embrião, gente. O que vai formar um embrião, não já está dizendo. Embrioblasto. Tá bom? A B é a nossa resposta, né? Porque ele quer, ó, lembrando bem, a não correta. Não é nem isso, não costuma acontecer, mas em outros vestibulares pode ser que sim. Tá bom? Ele quer a incorreta, que é justamente essa B. Vamos ler as outras. C. O âmnio permite o desenvolvimento embrionário fora do ambiente aquático, certo? É um fator evolutivo importante na conquista do ambiente terrestre pelos mamíferos. Perfeito. A gente vai falar de anexos embrionários melhor na outra aula, né? Vai ser na quinta aula. Essa é a terceira, vai ser na quinta aula que a gente vai falar de anexos embrionários. Mas, tô dando só aqui uma pincelada para vocês, tá bom? A gente vai falar bem mesmo na quinta aula. É um fator. Pronto. Letra D. A placenta está presente na maioria dos mamíferos e também em alguns peixes. É formada pela união das velocidades coriônicas com o endométrio. Perfeito. Letra E. Para a implantação do embrião no útero, processo chamado nidação, ele abandonará o envoltório de glicoproteínas no qual se encontra a zona pelúcida, né? Foi o que eu falei para vocês. Segunda. A gente vai fazer aqui o máximo de questões que der, tá bom? Eu vou deixar algumas para vocês para casa, né? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma crítica, pode me contatar no WhatsApp, tá certo? Eu tô nos dois grupos, tanto da sala 2 quanto da sala 3. E é isso aí. Vamos lá para a segunda questão. Analise as afirmativas abaixo quanto ao desenvolvimento embrionário de mamíferos. Primeiro, ocorre a formação da mórula e essa irá sofrer gastrulação, sendo que a gástrula se transformará em blástula? Não, né? Depois da mórula a gente viu que vem a blástula, né? A gástrula vai vir depois da blástula, que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Não é um. Como é que a gente já faz? Elimina tudo que tiver um. Então, no caso, a B e a E. Vamos ver a 2. A segmentação é o período compreendido entre a primeira divisão, originando 2 blastômeros, até a formação de um aglomerado de células com uma cavidade interna, blástula. Perfeito. 2 está certo. E 3. Os blastômeros no estágio de gástrula diferenciam-se em 3 conjuntos de células, sendo denominados de endoderma, mesoderma e epiderme. Não. Esses 3 conjuntos de células são endoderma, mesoderma e ectoderma, né? São os 3 folhetos germinativos, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Mas a 3 não está certa, então somente somente 2, letra A, né? Resposta certa. 2 está correto. Vamos para 3. Aqui, ó. Essa imagem aqui, tá bom? Que é uma imagem até que a gente utiliza para estudar embriologia na faculdade, né? Aqui do muro. Vamos aqui. Com base na figura que ilustra a ovulação, fecundação, inidação ou implantação na espécie humana e nos seus conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas abaixo. As fímbrias da tuba uterina varrem o óvulo para a ampola, onde ele será fecundado. Perfeito. É que é mais específico, né? Essas fímbrias vão estar na tuba uterina, são meio que cílios que vão estar levando o óvulo até essa região aqui, ó. Cadê? Ampola, né? Na ampola da tuba uterina que vai ocorrer a fecundação, tá bom? É isso aí. Não disse para vocês, né, na aula, mas estou dizendo agora. Então, não está certa. E elimina só C, né? Ou C e E. Vamos lá. 2. À medida que um zigoto passa pela tuba em direção ao útero, sofre uma série de divisões mitóticas, originando os blastômeros. E aí? O que é que vocês acham? Perfeito, né? 2 também está certo. Já elimina a B, a C
né? Fica só A e D, né? Vamos ver a 4. A 3 a gente sabe que está errado, mas por quê? Logo que se forma cavidade na mórula, mórula não tem cavidade. Cavidade é blástula. 4. O trofoblasto formará a parte embrionária da placenta, enquanto o embrioblasto corresponderá à formação do primórdio do embrião. Certo, né? Perfeito. 4 também está certo. 1, 2 e 4. Letra D. 4. O gráfico abaixo representa a duração do desenvolvimento embrionário de um inseto em função da temperatura ambiente. Certo? Aqui a gente tem o eixo Y em tempo, né? Em dias, do tempo em dias, e no eixo Y a temperatura em graus Celsius. Muito importante, né? A gente se deparar com o gráfico, a gente olha logo as coordenadas. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que, letra A, a temperatura não tem influência na duração do desenvolvimento embrionário do inseto? Claro que tem. Olha aqui, na temperatura de 15 graus Celsius, eu preciso de 30 dias para acontecer o desenvolvimento completo. Já na temperatura de 30, ou menos de 10 dias, né? Então, influencia sim. A temperatura de 15 graus Celsius, o inseto nascerá primeiro que outro mantido a 25 graus Celsius? Não, de 15, 30 dias, 25. 10 ou menos de 10, né? Menos de 10. A duração do letra C, a duração do desenvolvimento embrionário varia menos entre 25 e 35 graus Celsius. Varia menos, né? Tem uma variação muito grande do número de dias, não. De 25 para 35. A C parece que está correta, né? Vamos ver a D. Na temperatura de 35 graus Celsius, o inseto terá um desenvolvimento embrionário mais lento? Não. Vai ser mais lento, né? Vai demorar mais em 15 graus Celsius. Então, letra C é a correta. Quinta. Considerando o aspecto do desenvolvimento embrionário animal, podemos afirmar que A. Tem início com a divisão mitótica do zigoto, ou seja, a gastrulação? Não, gastrulação. A gente nem falou aqui, não foi? A mórula representa um aglomerado de células com uma cavidade central? Mórula não tem cavidade central. A fase de segmentação culminará com a formação da blástula? Sim, né? Segmentação vai passar todinha, vai ter a divisão, né, do zigoto, passar por mórula e finalizar, né, culminar na blástula. Letra C acerta. Vamos. Opa. Aqui com isso aqui mesmo. D. A gástrula não, se caracteriza pela presença de um único folheto alternativo ao ectodermo. Não, a gástrula vai ter o endodermo, o mesodermo e o ectodermo, né? Como eu disse em outra questão. E a diferenciação de tecidos e órgãos antecede a etapa de gastrulação. Não. A etapa de gastrulação é que vai ter essa diferenciação, né? Dos tecidos, dos folhetos germinativos e tudo mais. 6. O esquema abaixo representa o desenvolvimento de um embrião humano. Com base no esquema, marque a alternativa correta. O esquema representa o surgimento de uma gestação de gêmeos univitelinos pela formação de 2 embrioblastos. Perfeito. Certo, aqui no estágio de blasto, a gente não vê só um embrioblasto, a gente vê 2. Quando a gente está no estágio de blasto, visualizou 2 embrioblastos, a gente tem que pensar nessa coisa. Gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, gêmeos unizigóticos. Essas 3 palavras são a mesma coisa. Univitelinos, unizigóticos, idênticos, tá bom? Viu no estágio de blasto, viu 2 embrioblastos, é gêmeos univitelinos. B. No estágio em que o embrião se encontra, não é possível concluir que se trata de gestação de gêmeos. É possível sim. C. No estágio em que o embrião se encontra, não é possível concluir se a gestação é de gêmeos univitelinos ou bivitelinos. Não, é univitelino, certeza. Tá bom? D. O embrião se formou a partir da fecundação de um único ovócito por espermatozoides? Não, isso seria impossível, né? Tem que ter o bloqueio da polispermia, né? Que o ovócito, sabiamente, vai ter toda aquela estratégia para ter esse bloqueio da polispermia. 7ª. Então, bateu o olho aqui na blástula, certo? Viu que tem 2 embrioblastos? É gêmeos univitelinos, unizigóticos, idênticos. A respeito da embriologia, assinale a alternativa correta. A primeira transformação do zigoto se dá com a primeira divisão meiótica, da qual resultarão as 2 primeiras células embrionárias. Meiótica? Não, mitótica, né? O núcleo diploide do zigoto é formado pelo núcleo haploide do óvulo fundido ao núcleo haploide do espermatozoide no momento da fecundação. Perfeito. A B já é correta. Letra C. A segmentação é uma série de divisões meióticas. Para por aí. Não é meiótica, é mitótica.
Na fase de mórula, o embrião cresce bastante, originando a blástula com uma cavidade interna denominada blastocisto. Não, a blástula é o próprio blastocisto nos mamíferos, a cavidade interna é o embrioblasto. E na organogênese inicia-se a diferenciação celular, ocorrendo a formação de folhetos embrionários. Não, os folhetos embrionários vão se formar na gástrula, que a gente vai ver. E a organogênese a gente vai ver também, só que na quinta aula. Vamos aqui. Uma vez que ocorre a fecundação, o zigoto inicia o processo de clivagem ou segmentação. Observando a sequência de clivagem em humanos abaixo, é correto afirmar que... Opa, vamos lá. 1 e 2 representam os blastocistos? Não, blastocisto, 6 e 7, tá certo? 1 e 2 está constante a segmentação. 3 e 4 representam os blastocistos? Não, blastocisto, 6 e 7. 5 representa a mórula? Perfeito. 6 representa a mórula? 7 representa a mórula? Não, 6 e 7 blastocisto, 5 mórula. Resposta letra C. Nona. Relaciona a coluna 1 com a coluna 2. Marca a alternativa que representa a sequência numérica correta com relação ao desenvolvimento embrionário humano. Vamos lá. Blastocisto. Primeiro aqui, né? Participa da formação da vesícula vitelínica e do alantoide, né? Então, quem forma a vesícula vitelínica e o alantoide, que eu não comentei na aula, mas também forma o alantoide, né? Quem vai formar? Hipoblasto. São 2 aqui. Só pode ser AA, AC ou mais ninguém, né? A ou C. Vamos aqui. Estágio de desenvolvimento da blástula nos mamíferos. É o blastocisto, né? Participa da formação do âmnio e de todo o corpo do embrião. Âmnio, epiblasto. Certo? Âmnio, epiblasto. 3, 2, 1, 3. Camada de células ainda individualizadas do trofoblasto que envolve o embrião, que vai envolver o embrião, que vai ter o contato íntimo, né, com o embrião, vai ser o citotrofoblasto, tá certo? Então, 5 aqui. A gente já sabe que é a letra A, né? E massa citoplasmática contendo inúmeros núcleos é o sincicitrofoblasto, né? Esses inúmeros núcleos, né, justamente que ela vai invadir, ela precisa desses núcleos, né? Para ter o maior controle, né? Que é o núcleo que vai dar o controle, né, para a célula. Sincicitrofoblasto. Aí os núcleos famintos, né, que vão invadir o endométrio. 10. Figura abaixo apresenta alguns estágios em ordem do desenvolvimento embrionário humano. Em relação à figura incorreta, frisando sempre essa palavra, afirmar que os estágios de 1 a 3 representam a sequência inicial de desenvolvimento embrionário que ocorre na tuba uterina. Certo. Até o estágio 4, os blastômeros ficam unidos frouxamente e a partir daí estabelecem contato mais íntimo, formando a mórula. Sim, também, né? Vai ter aquele gene GATA6, né, que é o principal, né? Formar proteínas de junção adesiva, né? Junção celular. C. A blástula, estágio 6, é delimitada por uma camada de células que normalmente se dividem para formar os gêmeos dizigóticos? Não. Eu falei para vocês em blástula, falei para vocês nessa camada de células que normalmente se dividem, que é o embrioblasto, tá bom? Para formar gêmeos unizigóticos, univitelinos, gêmeos idênticos, né? Não vai formar gêmeos dizigóticos, né? Que também são chamados de bivitelinos ou fraternos, né? Vai formar gêmeos unizigóticos. Bom? Letra D, a segmentação é holoblástica e igual, ou seja, o zigoto divide-se totalmente e a primeira clivagem indicada em 3 é meridional. Perfeito, né? Também está certo. A resposta errada é a C, que é no caso, a nossa resposta certa da questão. O gabarito da questão, letra C. 11. Na reprodução humana, a ordem correta dos eventos que se seguem à fecundação e à formação... que se seguem à fecundação é a formação de... Vamos lá. Primeiro vem o zigoto, né? Depois vem o blastômero, para depois vir a mórula, tá certo? A gente elimina A e D, né? Não vem blástula, depois vem mórula. C ou E. Depois da mórula vem a blástula, para depois vir a gástula, tá certo? Então, letra E é a correta. Zigoto, blastômero, mórula, blástula e gástula, né? Nessa sequência. 12. Tecnologias avançadas de reprodução humana assistida envolvem ovulação múltipla e transferência em embrião.
Nesses procedimentos ocorre a estimulação hormonal para a maturação e liberação de um número considerável de óvulos, os quais podem ser submetidos à fertilização artificial. Em uma única mulher é possível a implantação de vários embriões. Sobre a palavra destacada no texto acima, afirma-se, né, que é essa aqui, ovulação múltipla e transferência de embrião. Sua proteção contra o ressecamento e choques mecânicos é realizada pela bolsa amniótica, perfeito, que eu falei para vocês, ó, evitar a desidratação, evitar choques mecânicos, né, proteger contra choques mecânicos, é a bolsa amniótica. Não tá certo. Elimina só a D, né? 2. Ao atingir a fase de mórula, ocorre o seu ingresso na cavidade uterina, onde surge o blastocisto. Sim, né? Certo também. 2 está certo. 3. Na fase de trofoblasta, apresenta o blastocisto, que é responsável pela penetração do embrião no endométrio. Não, que vai ser responsável por isso aqui vai ser o sincisto trofoblasta. 3 está errado. Elimina A, D e E, né? E B também, né? Porque a 2 está certo. Então, 1, 2 e 4, né? Porque a 4 também está certa. Os blastômeros resultam de divisões mitóticas que na evolução embrionária irão compor a mórula, blástula e gástrula. Perfeito, né? 1, 2 e 4, letra C. Vamos resolver só mais essa aqui, certo? Aí depois eu vou deixar as outras para vocês fazerem em casa, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar comigo. E também da apostila também, né? Qualquer dúvida pode falar comigo. Vamos ver só essa 13. A figura representa sequências de eventos de parte do desenvolvimento embrionário de um mamífero eutéreo, né? Com base em seus conhecimentos, a assinale a afirmativa de novo, incorreta. Nas etapas 5 e 6, pode ocorrer a formação de gêmeos monozigóticos, tá certo, através da separação e desenvolvimento independente da massa celular D, né, que é a embrioblasto. Perfeito. B, na etapa 5, a letra B, a letra que está junto, né, é separada, representa blastocele, certo, que dará origem ao intestino primitivo. Não. Falou em intestino primitivo, a gente vai ver isso só em gástrula, tá bom? Que é chamado arquíntero, né, que é o intestino primitivo. Blastocele não forma o intestino primitivo. A B que é errada, a B que é nosso gabarito. C. O componente A representa uma barreira que foi transposta pelo espermatozoide para fecundar o ovócito. Aqui, ó. A zona pelúcida, né? Vai ser transposta pelo espermatozoide. E D, na etapa 1, a separação das células pode levar à formação de dois indivíduos idênticos genotipicamente. Aqui, ó, né? Pode dar sim origem a indivíduos idênticos genotipicamente. Né? O genótipo vai ser o mesmo. Vão ter o mesmo DNA, tá bom? Gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, certo? Que já vem aqui do mesmo zigoto, né? Do mesmo zigoto, só um zigoto, certo? Esses gêmeos aqui, uma curiosidade é que eles só vão ser diferentes na impressão digital, certo? O dedinho. O resto tudo igual. Né? Genotipicamente falando. Essas outras questões aqui, gente, vocês vão resolver em casa, tá bom? E vão me mandar. Vamos mandar se tiver alguma dúvida, certo? Aqui tem um gabarito de todas, ó. Certo? Aqui tem um gabarito. Gabaritozinho aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado, tá certo? Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Tô com saudade aí, todos vocês. E vamos esperar que isso tudo passe, né? Vamos todo mundo ficar em casa, né? Seguir aí as orientações do Ministro da Saúde. Nada de seguir bolsolixo, tá bom? Vamos seguir o Ministro da Saúde. E fiquem bem. Tchau.